Fala galera, Leandro Lima na área, vamos falar de Série D, vamos falar desse primeiro mata-mata que já deixou marcas profundas, né? Marcas de alegria pela passagem de fase do Manauara e do Manaus e uma marca de tristeza aí porque o Princesa infelizmente foi eliminado. Vamos falar sobre tudo isso, mas antes roda a vinheta, editor. Aqui vamos começar falando nesse vídeo sobre o Manauara, né? Porque o Manauara, ele, no jogo de ida com o Tocantinópolis, ele consegue segurar um empate em 0-0. O jogo não foi, assim, esse primor. Porém, no jogo de volta, em seus domínios, o Manauara enfiou 5 no Tocantinópolis. Agora, é bom a gente sempre lembrar, como eu disse no vídeo anterior, que o Manauara, desde o início, era o favorito para esse jogo, né? Apontado, inclusive, de acordo com chance de gols ali, como o franco favorito para essa partida. O Tocantinópolis, para você ter uma ideia, nunca é demais a gente lembrar, tinha apenas ali a probabilidade de 1% de chance de vencer o Manauara na casa do Manauara, o que não aconteceu. E o Manauara, eu acho que tinha toda essa probabilidade, evidentemente, por conta do retrospecto dele em casa, né? No primeiro turno foram 90% dos pontos, né, que o time disputou ali, ele conseguiu, né, 90% de aproveitamento, e ele só teve um empate, que foi um empate em 0-0 contra o Manaus. Agora, uma coisa bacana sobre esse jogo, pessoal, do Manauara com o Tocantinópolis é o seguinte, é aquela história, né, da vingança é um prato que a gente come frio. Por que se come frio, né? Porque o Tocantinópolis eliminou o Manauara no início do ano na Série D, não, na Copa Verde, e aí é aquela coisa, o time teve agora o Robozão a oportunidade de devolver esse resultado, devolveu com juros e correções monetárias. Essa é a coisa legal do futebol, né, pessoal? Porque é aquela coisa, as coisas mudam, e no futebol as coisas mudam muito rápido. O Manauara começou tendo um ano muito ruim, mas de repente, né, com troca de comando, com a vinda de outros jogadores, a coisa deslanchou de uma forma que o time segue aí como o melhor time do Campeonato Brasileiro da Série D. E agora, pela frente, vem o Retrô. Tive a oportunidade de ficar hospedado 2 vezes no CT dos caras, lá em Pernambuco, e eu falo para vocês o seguinte, o Retrô tem uma estrutura de primeiro mundo, sabe? Os clubes da Série A, quando vão jogar pelas bandas, se concentram lá, treinam naquela estrutura, enfim, é um lugar de primeiríssima linha. O Retrô, então, evidentemente, tem muita grana, mas é aquela história. Como diria Johan Cruyff, nunca vi um saco de dinheiro fazer gol. E nesse caso, ainda mesmo com todo o investimento que o Retrô tem, ele ainda não conseguiu ainda, até o momento pelo menos, conquistar um acesso ali para a Série C, que é o objetivo, evidentemente, inicial do clube. Espero que não seja dessa vez também e que o Manauara consiga passar pelo Retrô. Vamos falar do Manaus agora, pessoal. O Manaus que enfrentou um adversário dificílimo, um candidato ao acesso sem exagero. Aí quando você fala, pô, mas como assim candidato ao acesso? Para quem tem memória de peixe, no ano passado, nunca é demais lembrar que o acesso do Ferroviário, que depois foi bicampeão da Série D, ele foi justamente em cima do MAC. E o MAC ali dando bastante trabalho. Então esse MAC que veio aqui para Manaus, que conseguiu empatar o jogo, né? Saiu na frente e o Renanzinho foi lá e fez o gol do empate, mas eles saíram na frente, botaram essa pressão, né? E o MAC tinha esse favoritismo mesmo, tanto que nas estatísticas, né, ele foi o primeiro colocado no grupo A2. Brigou por acesso ano passado, enfim, osso duro de roer. Só que aí, né, cara, pô, quando o Manaus consegue empatar com aquele gol do Renanzinho, e eu acho que aquele foi o grande momento dessa partida. Por quê? Porque se não fosse esse gol do Renanzinho, eu acredito que a coisa ia ficar bem complicada. E assim, decisão por pênaltis, né? Acabei me lembrando aqui de 2019, nas oitavas de final,
quando o Manaus venceu o São Raimundo de Santarém. Foi nos pênaltis também, foi um belo jogo, né? Mas o fato, galera, assim, se a gente agora, não falando apenas desse jogo contra o MAC, mas de forma geral, a vida do Manaus não tem sido fácil nessa Série D. No primeiro turno, foi um pega pra capado, teve muita dificuldade, fez sim uma primeira fase ruim, mas começa a mostrar devagarzinho ali que está se tornando aquele time cascudo, né? E time cascudo é sempre bom, principalmente em fases como essa, como a gente está agora, que é a fase do mata-mata. Agora, o Gavião Real vai enfrentar o Iguatu, né, que na fase de grupos aí foi o segundo colocado do grupo A3, né? Esse time, deu uma pesquisada aqui rápida, né? Ele foi fundado em 2010, mas que nesse ano, por exemplo, fez um belo campeonato cearense ali, ficando nas quartas de final para o próprio Ferroviário, né, que a gente acabou de citar aqui. Então, não existe jogo fácil, óbvio, mas depois a gente vai fazer um vídeo só sobre essas probabilidades aí para esse confronto aí das oitavas. Vamos falar do Princesa agora, pessoal. E o Princesa, ele certamente tinha uma das missões mais difíceis, porque ele enfrentava um time que foi rebaixado da Série C, o Altos, um time que manteve aí sua musculatura. O Princesa, lógico, estava naquela sua condição de franco atirador, né? Não tinha essa pressão toda em cima deles, mas eu falei aqui que o favoritismo, nesse caso, não era do time de Manacapuru, era do Altos. E no fim das contas, o Altos passou. Primeiro, assim, eu acho que a gente tem que lembrar disso aqui, claro que eu vou falar de arbitragem aqui daqui a pouco, mas a gente tem que lembrar o seguinte, que, assim, pelo menos para mim, o grande gargalo do Princesa foi aquele gol que ele tomou em Manacapuru, naquele momento ali de apagão do sistema defensivo. Porque a partida de volta, o Princesa jogou muito bem, e se ele tivesse chegado ali naquela condição, com um golzinho na bagagem, que ele poderia ter tido essa vitória dentro do estádio Gilberto Mestrinho, com certeza a história seria diferente. Porque mesmo assim, saindo daqui com empate, ele foi para lá, segurou a onda, segurou o empate, levando o jogo para os pênaltis. E eu acho engraçado, cara, que eu estava assistindo a transmissão e os caras falando que achavam que os jogadores do Princesa iam cansar no segundo tempo, não iam aguentar o calor. E aí eu pensei, eu digo, cara, a gente mora no Amazonas, bicho, aqui é quase a antessala do inferno, de tão quente que é. E no fim das contas, aí os próprios caras acabaram reconhecendo que não tinha nada a ver a questão do clima, porque de onde a gente vem é sempre assim, né? Quente. E aí, falando num pênalti, que não são as cobranças de pênalti que a gente teve para decidir a partida, mas a gente teve um pênalti claríssimo, não marcado, em favor do Princesa. Vamos ver de novo aqui a imagem deste verdadeiro absurdo, né? E o pior de tudo é que o árbitro está bem na frente do lance e ele ainda teria passado no banco ali dos atletas e dito um lero do tipo, deveria ter expulsado por simulação, né? Deveria ter dado cartão. Coisas absurdas, né, gente, que a gente é obrigado a assistir, infelizmente. Enfim, vamos ouvir o que disse aqui o Sérgio Duarte sobre esse erro absurdo de arbitragem. Mas a gente sofreu também muito com a arbitragem, né, do João Marcos. Muito parcial mesmo, entendeu? Invertendo faltas, invertendo cantos, que eram ao nosso favor a tiro de meta, e conseguiu com isso aí, inclusive, no nosso entender, um pênalti claríssimo, e ainda falou para o nosso banco de reserva que o erro dele foi não ter penalizado o nosso jogador com um cartão amarelo por simulação. A gente fica sentido não pela perda da classificação, mas mais por ter perdido diretamente pela interferência da arbitragem, não é? Uma arbitragem que deixou muito a desejar. A CBF tem que rever isso. A atuação do senhor João Marcos foi muito deficitária, entendeu? E influenciou
no meu ver, influenciou diretamente no resultado da partida. Então, esse tipo de coisa descredibiliza, sabe? Com certeza vai ter gente que deixa de ir para o estádio, deixa de acompanhar futebol por causa dessas papagaiadas, né? Bom, sobre isso, né? Ainda sobre a Princesa, nunca é demais lembrar que o time não tem calendário para o ano que vem, ele não vai ter aí a Série D para disputar, mas eu acho que seria uma boa o clube manter o Sérgio Duarte, né? Afinal de contas, ele acabou sendo eliminado da Série D sem perder um jogo sequer, entendeu? E fez o time jogar. O time jogou bem, né? Pena que o Sérgio não pegou esse trabalho desde o início. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui, mas vamos, que como vocês sabem, no canal do Leandro Lima, o futebol não para.